Olá, pessoal. Vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17. Esse bloco final do capítulo 3 se inicia no verso 10 ao 17. No entanto, ele pode ser dividido em duas partes a partir de uma expressão comum que aparece no verso 10, tu, porém, e é retomada no verso 14, tu, porém. Essa expressão, dirigindo-se ao homem de Deus, que conclui no verso 17, aquele que é o líder ou aqueles que são os líderes da comunidade cristã, dirige-se dois tipos de exortações. Primeira, ressaltando a tradição e a doutrina recebida, de modo presencial, como diz o verso 10. Tem seguido de perto. A relação mestre e discípulo era caracterizada, tanto no ambiente helenista, grego, quanto judaico, com a presença, o acompanhamento contínuo do discípulo ao seu mestre, não apenas recebendo um conteúdo teórico, mas também recebendo instruções a partir de uma prática de vida, de um objetivo, de um projeto estabelecido. Assim, essa relação próxima entre Paulo e Timóteo vai representar a relação que deve haver entre os líderes e os novos líderes ao longo da história que se seguirá. Na primeira parte, ressalta então essa tradição recebida pela transmissão próxima, pessoal, do mestre ao discípulo. Agora, na segunda parte, que vamos estudar neste momento, ressalta-se a Escritura Sagrada, a Bíblia. Especificamente, naquele momento da história, estava se referindo àquilo que hoje chamamos o Antigo Testamento, uma vez que o Novo Testamento estava em formação e não havia esse sentido ainda estabelecido de Escritura Sagrada, apesar das pregações cristãs serem entendidas como inspiradas pelo Espírito de Deus. No entanto, como texto fixado, como o Antigo Testamento era visto, realmente não tinha alcançado esse nível ainda, o que vai acontecer nos séculos posteriores. Mas o que é importante observar é que no primeiro século, no início da igreja cristã, a pregação profética ou a explicação dos mestres das escrituras a partir de uma visão cristã, a partir da ótica de Jesus Cristo e sua obra redentora, era reconhecida pela comunidade cristã, ou pelas comunidades cristãs, como inspirada por Deus. O profeta falava sob inspiração divina. O mestre ensinava e tinha também esse caráter inspirativo. Claro que não no sentido absoluto de que não pudesse questionar, não se pudesse julgar. A gente vai observar na própria carta de Paulo aos Coríntios que ele estimula julgar as profecias, analisá-las, verificá-las se realmente elas são inspiradas por Deus. Então esse conceito do profeta que fala inspirado por Deus cabia ao julgamento dos ouvintes. Não era uma crença no sentido cega que absorvia tudo que o profeta falasse sem um critério para examinar e julgar. Essa parte segunda desse bloco, versos 14 e 17, vai ressaltar então o caráter das escrituras sagradas, que era o Antigo Testamento e que era a Bíblia que a igreja primitiva lia. À medida que os textos do Novo Testamento vão sendo escritos,
eles vão passar a ser lidos na comunidade cristã, nos cultos cristãos iniciais. No entanto, as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, como nós chamamos, era a Bíblia oficial lida e explicada no ambiente de culto cristão. Sua abordagem, sua interpretação era a partir da ótica Jesus, da sua obra expiatória, da sua morte, da sua ressurreição. Assim era lida as escrituras hebraicas, ou seja, o Antigo Testamento, como nós chamamos nas comunidades cristãs. Então, é importante ressaltar que, a princípio, Sagradas Escrituras se referia ao Antigo Testamento, principalmente nesse momento histórico em que a segunda carta a Timóteo foi escrita. No entanto, não está preso ao Antigo Testamento, como vamos explicar quando lermos os versículos que se seguem, que cabia a ideia de que havia inspiração também nos textos que estavam sendo formados e também nas pregações, tanto dos profetas quanto dos mestres. Diz assim o verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Bem, antes de fazer a passagem para as Escrituras, ele ressalta aquilo que já foi ensinado nos versos anteriores, no primeiro bloco, do verso 10 ao verso 13. O aprendizado por meio do mestre, o aprendizado da tradição, o aprendizado da doutrina, o aprendizado do evangelho recebido pessoalmente, de Paulo para Timóteo e de Timóteo para os próximos, e assim sucessivamente. Então, destaca-se: permaneça, exorta, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo que você não aprendeu de qualquer pessoa, você não aprendeu de qualquer um, você aprendeu, no caso Timóteo, do apóstolo Paulo. E assim, os próximos precisam considerar de quem aprendeu. Esse valor à pessoa que ensina é dada, e ressalta então, não a questão teórica apenas do conjunto de ensinamentos transmitidos oralmente numa sala de aula, mas ressalta a autoridade de quem ensina. E essa autoridade não está restrita ao grau de conhecimento. Essa autoridade está também vinculada à vida no Espírito Santo, à vida na prática do Evangelho, à vida de quem ensina aquilo que pratica. Então, Paulo se torna o exemplo daquele que ensina o que vive e vive o que ensina. E isso dá a ele e reforça nele a autoridade de ensinar. Não apenas um catedrático que conhece os dogmas, mas alguém que vive no Espírito Santo. Assim, o que aprendeu e de quem aprendeu se torna realmente um critério importante para os novos líderes avaliarem o que aprendeu e de quem aprendeu. Verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa expressão, que desde a infância sabes as sagradas letras, é uma expressão para denotar o conhecimento completo ou a instrução completa. A gente observa a partir de Atos capítulo 16 que Timóteo era filho de uma judia, casada com um grego, ou seja, então já observamos que a sua mãe não era tão fiel às escrituras judaicas ou à tradição judaica, que vedava essa união com os pagãos. E, no entanto, ela se juntou a um pagão. Também ressalta-se em Atos 16
que Timóteo não foi circuncidado na infância. Outro elemento que mostra que sua mãe não era tão fiel às tradições e ensinos do judaísmo. Outra questão também a ser analisada é que as instruções que Timóteo vai receber da sua mãe judia nas Escrituras não está presente uma leitura cristã. Essa leitura cristã da Escritura que aponta para Jesus e que Jesus é o cumprimento das Escrituras não estava presente na formação infantil de Timóteo, porque ele vai conhecer Jesus de Nazaré como enviado de Deus, como filho de Deus, como Messias prometido, na adolescência para a juventude, quando Paulo chega à sua cidade, à sinagoga, e ali ele conhece essa pregação do Evangelho nas Escrituras. O que ele ressalta aqui é o conhecimento das Escrituras em si mesmo, considerando como que se dava a instrução da criança no judaísmo. A princípio, aos 5 anos, ela recebia as instruções, ou a partir dos 5 anos, ela recebia as instruções a respeito da Torá, os 5 livros atribuídos a Moisés. A partir dos 10 anos, ela recebia as instruções da Mishnah, que é a tradição interpretativa judaica, a tradição da vida fiel a Deus no judaísmo. E a partir dos 15, eles recebiam as instruções do Talmud, que seriam comentários acerca das Escrituras. Então, considerando que Timóteo, mesmo tendo um pai grego, segundo Atos 16, tenha recebido essas instruções como uma criança judia, não havia nessas instruções todas o conceito de Jesus de Nazaré como enviado de Deus. Então, essa instrução recebida por Timóteo na sua infância ressalta aqui a instrução completa, com a expressão desde a infância sabes as sagradas letras. Não deixa também de ensinar às comunidades cristãs nascentes que suas crianças deverão seguir esse modelo judaico de aprendizado das Escrituras sobre a ótica cristã, sobre a ótica de que Cristo é o cumprimento das Escrituras, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o Messias esperado por Israel. Então também não deixa de estar presente essa instrução por meio do exemplo. Assim como Timóteo aprendeu desde a infância, as crianças também na comunidade cristã deverão aprender desde a sua infância as sagradas letras para tornar-se sábios, como diz aqui o verso 15. E desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É importante ressaltar que o conhecimento das Escrituras não salva. Não é uma salvação pelo conhecimento. Não é uma salvação pelo estudo da Bíblia. Ah, se estudo a Bíblia, se conheço bastante a Bíblia, então tenho a salvação. Não, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo conhecimento das Escrituras. O conhecimento das Escrituras pode tornar-te sábio, pode dar sabedoria para uma vida prática, para uma salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, o texto não visa estabelecer uma salvação pelo conhecimento, pelo estudo, pelo aprendizado, mas que este aprendizado leva à sabedoria. Sabedoria esta que deverá ser praticada com essas informações recebidas, o que vamos ver nos versos que se seguem. Este ensino de que a salvação não está no conhecimento, mas sim na fé em Jesus, e que o conhecimento leva à sabedoria, e não necessariamente a fé em Jesus, podemos observar nas palavras de Jesus em João capítulo 5, quando ele dirige-se aos fariseus
e diz algo semelhante. Capítulo 5 do Evangelho de João, versos 39 e 40, ele diz assim: vós, e ele estava se referindo aos fariseus, o contexto, é importante ler os textos anteriores, os versos anteriores, para você entender quem é esse vós, a quem ele está se dirigindo. Ele diz: vós, fariseus, examinais as Escrituras, porque vós julgais, pensais, ter nelas a vida eterna. A vida eterna, ou seja, vocês estudam as Escrituras porque pensam que estudando as Escrituras vocês vão encontrar a vida eterna. São elas mesmas que falam de mim, que dão testemunho de mim. Verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, a vida, a salvação está em Jesus. Os fariseus, como Jesus diz aqui em João, examinavam, estudavam as Escrituras, porque pensavam que fazendo isso seriam salvos. Mas Jesus diz: elas testificam de mim, elas apontam para mim, elas podem apresentar a mim, elas podem tornar vocês sábios, mas salvos não. A vida está em Jesus. Ele diz: contudo, vocês não querem vir a mim para serem salvos, para terem vida. A vida está em Jesus e não no conhecimento das Escrituras. Esse ensino é bastante parecido com esse que observamos aqui em 2 Timóteo. Não é o conhecimento que salva, não é o conhecimento das Escrituras que salva. O conhecimento pode dar sabedoria, e essa sabedoria para a salvação que é pela fé em Cristo Jesus. Então ressalta-se que a salvação não é pelo conjunto de conhecimento, pelo adquirir conhecimento, mas a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É a fé em Jesus que salva, e não o conhecimento das Escrituras. Pode ser alguém que nunca tenha lido uma palavra das Escrituras e tenha fé em Jesus e seja salvo. E pode ser alguém que já leu a Bíblia 50 vezes e não tenha fé em Jesus e não seja salvo. É importante observar isso. Verso 16. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Fiz aqui uma alteração, pois estou utilizando a tradução Almeida Revista e Atualizada. E nessa tradução Almeida Revista e Atualizada está posto assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil. No entanto, essa tradução nesse formato é questionável. Há outras possibilidades melhores, como por exemplo, toda escritura, aquela que é inspirada por Deus, é útil. Por que é importante observar esse detalhe? Porque no momento histórico em que a segunda carta a Timóteo é escrita, entende-se por Sagradas Escrituras apenas o Antigo Testamento. O Novo não está formado, o Novo não está estabelecido, não é um consenso e não está presente todos os 27 livros, cartas que nós temos no Novo Testamento, não estava presente em todas as igrejas nesse momento histórico em que a segunda carta a Timóteo é escrita. Ou seja, se somente o Antigo Testamento, como escritura sagrada, é inspirada por Deus e útil para o ensino, ficamos então capenga em relação ao Novo Testamento. No entanto, o texto, na sua forma grega, não fecha a situação desta maneira, mas diz: toda escritura, ou seja, toda a escritura, enquanto inspirada por Deus, é útil. Com isso, a gente acrescenta o Novo Testamento, pois é uma escritura que cremos ser inspirada por Deus. Do contrário, ao pé da letra, ou traduzindo ou entendendo da outra forma, ou pelo menos da forma como está aqui escrita na Almeida Revista Atualizada, e considerando o momento histórico que foi escrito, que não havia o Novo Testamento ainda no formato que hoje temos, então estaria se referindo, ou o autor da segunda carta estaria dizendo apenas que as escrituras hebraicas eram inspiradas por Deus. Por isso, é necessário repensar essa tradução
Existem outras traduções que vão apresentar o texto da forma como eu estou falando. É só procurar, tem outras várias que vão apresentar desta outra forma. Não é somente eu que estou falando isso. Então seria toda a Escritura, enquanto inspirada por Deus, ou aquela que é inspirada por Deus, toda Escritura inspirada por Deus é útil. É útil para quê? Veja, não é para salvar alguém, porque a salvação não está no conhecimento das Escrituras. É útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para correção, é útil para a educação na justiça. É útil para ser justo na sua prática de vida, nas suas ações, respeitando o próximo, respeitando aquilo que pertence ao outro. As Escrituras são úteis enquanto inspiradas por Deus para trazer ensinamentos, repreensão, educação na justiça. Com que objetivo? Com que finalidade? Aí vemos o verso 17. A fim de que o homem de Deus, e essa expressão homem de Deus remonta a 1 Timóteo 6,11, que se refere ao líder da comunidade como, primeiro, o que ele deve fazer e viver, mas como exemplo dos demais, a fim de que o homem de Deus, o líder da comunidade, que vai se tornar o exemplo para toda a comunidade, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, então a gente observa qual é a finalidade das Escrituras enquanto inspiradas por Deus. Levar as boas obras. Habilitar-nos para a prática das boas obras. A salvação é pela fé em Jesus. As Escrituras trazem sabedoria, trazem uma educação na justiça, nos corrige naquilo que de errado nós praticamos nas nossas relações com as pessoas, nos ajuda a compreender que a sua finalidade é a prática das boas obras, como na carta aos Efésios, preparados para as boas obras, capítulo 2, verso 10. Ou seja, a finalidade do estudo das Escrituras é fazer com que os cristãos estejam habilitados para toda boa obra, ou seja, para todas as boas obras, para as boas obras. A salvação é pela fé em Jesus e não pelo conhecimento, não pela gnose, não pelo conjunto de dogmas apreendidos, mas é pela crença, pela fé em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a esperança da vida eterna. A salvação é pela fé em Jesus. O estudo das Escrituras é para nos habilitar para as boas obras, é para nos tornar sábios, é para nos corrigir, nos mostrar o caminho da justiça. Amém.